Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Então hoje nós vamos conversar sobre o livro História do Verdadeiro Simplício, da autora Jorge Sand. Pois bem, este livro eu li então já tem um pouquinho de tempo e eu queria muito vir aqui conversar com vocês a respeito dele, por conta que eu gostei bastante da leitura. Este livro então, ele foi escrito aí em meados do século XIX, a autora Jorge Sand, ela é francesa e é um pseudônimo, Jorge Sand é o pseudônimo de Amande Aurore Lupin. Então, essa mulher que escreveu alguns romances, né, ela é romancista, inclusive é considerada a maior escritora francesa. Então, aqui ela viveu em algumas eras, né, em uma era, na verdade, né, no século XIX, de grandes mudanças, então, para o globo, né, para a humanidade, mas também onde ela se encontrava, né, que então era na França. Então, este livro aqui, ele é destinado a uma criança. Ele é um livro infanto-juvenil, ele é destinado para a jovem Valentine Fleury. Aqui no livro, ela vai começar então falando um pouco pra gente. Minha queridíssima, ofereço-lhe este pequeno conto, esperando que a distraia durante algumas horas de sua tranquila convalescência. Ao rabiscar este simplício, pensei em você. Não o ofereço com medo, pois com matéria e bom coração e boa alma é você que me tem presenteado. 1850. Então aqui também, né, este livro então, foi publicado pela editora CSP Editora em 2017 aqui no Brasil. E foi um livro, pessoal, que assim, você começa a fazer a leitura e eu pensei, não, é um livro infanto-juvenil. E eu acredito, assim como C.S. Lewis, que ele fala, né, ele faz a defesa, então, de contos de fada, de livros infantis. Então, eu gosto bastante desses livros, porque eles fazem a gente refletir um pouco sobre a vida o pensamento de uma criança em relação ao adulto. E os contos de fadas, os livros infantis fazem a gente refletir também como que a gente era quando criança, né? Éramos cheios de sonhos, cheios de esperança para o mundo, cheios de mudança, né? Achamos que iríamos revolucionar o mundo com a nossa presença. E a gente sabe que é muito difícil hoje você, por exemplo, soltar a sua ideia aí. Às vezes você tem uma ideia muito bacana, mas às vezes se você não tiver um apoio, se você não tiver uma pessoa, né, o tal do QI, né, o que indica, o que te sustenta, às vezes você não vai pra frente. Essa é uma dura realidade, então, da vida adulta. Aqui a gente tem, então, a história de um menino bem novinho, chamado Simplício. E é interessante nós começarmos, então, este livro descobrindo, então, né, o significado deste nome. Eu fui dar uma procurada no significado do nome Simplício. E Simplício significa uma pessoa moralmente correta, uma pessoa reta, né, que não gosta de erros. E Simplício aqui, então, né, esse garotinho muito amável, em muitos momentos eu senti dorzinha dele aqui. Pois bem, então Simplício é um menino muito reto, moralmente correto, não gosta de fazer bagunça, não gosta de caluniar as pessoas, falar mal das pessoas. E aqui ele foi muito infortunado, porque ele nasceu em uma família justamente ao contrário daquele em que ele estava, né? Em que o estado da vida dele, ou de espírito dele, ou como que ele queria lidar com a vida, era totalmente diferente de como a família dele, o núcleo familiar ali, conduzia. Então, Simplício é o mais novinho dos irmãos, então aqui ele tem vários irmãos, né, mais de 6 irmãos aqui, que vai relatar no livro, e ele é o mais novinho. E os pais dele, né, acabam então, você tem que roubar, você tem que caluniar a pessoa, você tem que dar troco errado. Então tudo que era de errado, o que um pai não deveria ensinar, os pais de Simplício ensinavam. Então, a mãe sempre apoiava também o marido, sempre apoiou nas coisas erradas que o marido sempre fazia. E ali era uma família de pessoas, assim, moralmente pobres. Eram pessoas que não tinham caráter, que não tinham moral, que fazia apenas o mal e olhava apenas o dinheiro. Então aqui a gente tem os pais extremamente, então assim, colocam os filhos para trabalhar, né, num serviço assim, enquanto não tiver dinheiro, você não volta para
casa. Enquanto você não tiver com o bolso cheio, você não volta para casa. E em um desses dias, então, o pai, então, de Simplício, ele tem um emprego muito interessante, né? Muito importante, na verdade, para onde que eles viviam. Eles vivem não numa cidade muito grande, industrial, é um patrimônio rural, e esse patrimônio, então, o pai de Simplício toma conta de um bosque ali, de uma floresta, onde essa floresta, o dono, né, é um senhor muito rico, é um rei. Então ele tem muitas regalias, então ele corta ali algumas árvores, né, rouba ali muitas, né, algumas riquezas ali daquela terra sem falar com o seu senhor. E certa feita, então, o pai de Simplício pediu para que ele, então, roubasse, pegasse alguma coisa, fizesse algum mal. E aí o Simplício, ele não fez, ele decidiu não fazer. E aqui no livro vai relatar, então, pra gente, o pai chamava-se Breduile e a mãe Brigule. E a gente tem, então, aqui o livro dividido em duas partes. Nós temos a primeira parte, onde porque o Simplício atirou-se na água com medo de se afogar e porque Simplício atirou-se no fogo por medo de se queimar. E aqui a gente tem um tom meio fabulesco e que vai te envolvendo. E assim, a gente percebe que, então, é um livro infanto-juvenil, mas é aquela questão, né? Aquelas pontadas, é aquela instigada a você pensar como que é a sua forma de conduta, a sua forma, como que você está lidando também com os problemas da vida. Porque aqui o Simplício, em todo momento, o pai manda ele fazer coisa errada, os irmãos o desprezam, e vai ter um momento então que o pai dele vai bater nele a ponto de fadigá-lo bastante, e a própria mãe, que não tinha nenhum tipo de amor por ele, acaba falando: calma, não faz isso com ele, você vai acabar, né, acabando com a vida da criança. Então, a gente tem aqui também essa arte, que hoje acredito que seja uma arte. Você lidar com os espinhos e não tornar-se como eles. É você saber conviver, embora, né, esse núcleo, o Simplício não tinha como outro núcleo, né, outra família para poder recorrer-se. Então, essa questão de mesmo estando debaixo, no caso das autoridades aqui, no caso deles, dos pais, ele não tornou-se quanto os pais dele. Então, ele mostrou a sua verdadeira essência. Então, ele sempre falava: não, mas isso é errado, eu não posso fazer isso. E aí o pai dele chamava ele de imbecil, de idiota. Então, dava-se muitos nomes para o Simplício aqui, colocando ele como se ele fosse um bobo. Então, aqui na primeira parte, a gente tem a apresentação, então, dos pais do Simplício. Aqui a gente tem muitas imagens, tá, pessoal? E as imagens foram desenhadas, então, por Maurice Sand, que, então, foi o filho, né, da George Sand. E mesmo o Simplício sendo essa criança bondosa, as pessoas não gostavam dele. Então, quando ele fazia algum bem, as pessoas já acreditavam que ele queria algo em troca. O que você quer em troca? O que você está querendo? Por que você está fazendo isso? E aqui vai relatar também que quando o Simplício, então, ele tinha brinquedos, ele dava os seus brinquedos para as outras crianças, né, para que elas pudessem brincar também. Então, ele era muito bondoso, ele tinha essa questão de caridade, de companheirismo, de devoção ao outro. Então, ele pensava mais no outro do que em si mesmo. E esse tipo, né, esse sentimento, ele era um rapazinho muito romântico. Então, esse jeito dele ser incomodava bastante os irmãos, quem vivia por ali e também, principalmente, os pais. E em um momento aqui, o pai dele acaba falando pra ele que ele era muito imbecil, mandou ele sair pra lá. Simplício fala o seguinte, o livro fala o seguinte: Simplício suportava tudo com extrema doçura, mas não sem tristeza. Não eram poucas as vezes que ia sozinho à floresta para chorar, sem ser visto, e rogar aos céus, em meio de ser amado pelos pais, tanto quanto ele os amava. Então aqui a gente também tem, muito triste, né, essas passagens que George Sand vai falar pra gente, que então o Simplício,
ficava, né, ali dos pés dos pais dele, principalmente do pai, querendo ali aquela proteção paterna, aquele amor, aquele carinho, aquele afago materno também, e ele não tinha. Então o que ele recebia era pontapé, né, era cascudo, era tapas, murros, varadas, chicotadas, socos e tudo mais. Então ele achava que ele ficando perto, ele demonstrando amor para os pais também seriam amorosos com eles, mas isso não foi, isso não aconteceu. Mas o ponto aqui é que ele não pensou em ser ruim como os pais, como a sua família era, para que ele pudesse ser aceito. Então olha só que interessante, né? Outra vez essa questão aí de não amoldar-se, né, aquilo que é ruim. E aqui a gente tem também um ponto interessante sobre a vida da própria autora, da Amandine, da George Sand, é que ela ficou órfã, né, de pai muito cedo. O pai, ele morreu de cavalo quando estava cavalgando, e então tanto a avó e a mãe disse então que ficou uma disputa por conta aí da guarda então de George Sand. Então essa questão de orfandade, inclusive no livro A Pequena Fadete, a gente tem também essa questão da orfandade, em que a pequena Fadete, né, ela vive então com a avó, e então ela é algo meio que biográfico, vamos dizer assim, que ela quis colocar então em suas obras. E aqui a gente vê uma dor. Não é simplesmente uma história, mas é uma dor apontada, é algo não resolvido ainda, que parecia estar dentro de George Sand com relação a essa questão da orfandade. Mas aqui o Simplício, ele não era órfão de pais, mas era órfão dos afetos dos pais. E lendo então o livro, a gente pode perceber pitadinha de filosofia, crítica política, a gente sobre, né, comandos assim, sobre também fábulas, né? Essa questão de um bicho falar então com o ser humano, o bicho ser melhor que o ser humano e dar uma moral para o ser humano. Tem isso aqui também no livro. E então, a partir de um momento, chega um momento aqui então que o Simplício vai ficar extremamente triste, então ele vai para a floresta. E nessa floresta, eu achei essa parte muito... acalorou bastante o coraçãozinho, porque em um momento um zangão vai picar Simplício. E esse zangão, ele vai falar assim para esse zangão: "Por que me machuca se nenhum mal te fiz?" Perguntou-lhe: "Serão os bichos tão ruins quanto as pessoas? Até que seria natural deles, irracionais que são, cabendo aos humanos dar-lhes melhor exemplo. Vamos, voa e sejas feliz. Não te vou matar por me haveres tomado por inimigo quando não sou. Tua morte não diminuirá a dor da picada que me deste. Abraço-me de teu mau coração, pois és um belo zangão, coisa que não posso negar, o maior que jamais vi." Então aqui a gente tem, né, um zangão que fez um mal para ele, em ter picado ele. E aqui a gente tem também, né, tanto o zangão quanto o Simplício, né, tendo alguns diálogos mais pra frente. Então ele não decide revidar o mal por mal, né, mas revide o mal com o bem. Inclusive, né, isso é algo até bíblico, né, que Jesus ensina pra gente, né, não revidar o mal com o mal, mas sim vencer o mal com o bem. E esse mesmo zangão, então, que pica ali o Simplício, esse menininho ali de 12 anos de idade, ele fala assim para Simplício: "Olha, você teve a oportunidade de me fazer mal, mas você não fez mal para mim. Pede o que você quiser que eu vou dar para você." E aí Simplício vai dizer que o sonho dele era que os pais o amassem bastante. Ele fala o seguinte: "Eu não sou amado por meus pais e gostaria muito de ser. Ora, Senhor, se para ser esperto é preciso que me torne mal, não me faça isso. Prefiro permanecer bocó e conservar minha bondade." O zangão disse: "E que pretende você fazer com essa bondade no meio dos maldosos?" Simplício disse: "Mas jamais fiz mal a ninguém, por isso não me dê a vontade e o poder de vir a cometê-lo." E aí o zangão disse que ele era um tolo, porque as pessoas espertas, as pessoas que se davam bem, eram aquelas pessoas que faziam mal, eram aquelas pessoas que trapaceavam, que roubavam, que fazia
que não tinha nenhum tipo de escrúpulo, que não conseguia, então, ter virtudes. É uma pessoa, assim, má, uma pessoa amarga, uma pessoa ríspida, espinhosa, que vai devastando com todo mundo. Então, aqui no mundo de Simplício, os maldosos vencem. Então, as pessoas que são ruins, que cometem maldades, vencem. E quanto mais maldade elas fazem, mais elas prosperam, mais elas ganham, mais elas vão crescendo na vida, vão tendo mais propriedades. E após esse diálogo, então, Simplício ele retorna para sua casa, já que ele estava muito aborrecido já naquela floresta depois desse diálogo. Mais um aborrecimento, já que ele foi para esse bosque justamente porque na sua casa o clima estava muito ruim, né? Os pais haviam acabado, então, de lhe dar uma lição. E sua mãe disse para ele: o senhor Zangão é um rico senhor que acaba de chegar ao país e vai comprar grande extensão de terra e um belo castelo pertinho daqui. Então, os pais do Simplício falam para ele, né, ir muito bem, e eles preparam, né, alguma coisa ali, um presente para esse senhor Zangão e manda Simplício levar então até o castelo, até a morada lá do senhor Zangão. E no caminho, Simplício, ele acaba tendo compaixão de quem precisava daquele presente. E aí ele deu aqueles presentes para aquelas pessoas que precisavam e chegou de mãos vazias. E aí o senhor Zangão, ele conversou com o senhor Zangão e o senhor Zangão fez uma proposta para ele, né, que era então dele vir morar com o senhor Zangão, ser filho do senhor Zangão, ter então todo o direito da herança do senhor Zangão, né, depois que ele partisse. Só que o Simplício, ele disse: não, eu não posso deixar então a minha família. E quando ele fala isso para os pais, ele leva uma surra, ele toma um couro, mas um couro daqueles mesmo, que eu acredito que talvez aqui, eu acho que na vida dele ele nunca tomou antes. E os pais falam: nossa, mas que meio burro, mas você teria chance de ter dinheiro, né? Teria chance de você conquistar tudo que você quisesse. Por quê? O senhor Zangão, né, Zangão, então ele, o mel que ele tinha ali estocado, então ele fazia ali então os dinheiros, né, a moeda deles. E o senhor Zangão, então, ele queria o Simplício, acredito aqui, porque o Simplício, ele parecia ser muito bom, parece que o senhor Zangão queria desvirtuá-lo, mostrar como que realmente era a vida, mas também para ter uma pessoa ali para encobrir os seus erros e para ter um passatempo, vamos dizer assim, às vezes para cavalgar, para ensinar uma coisa errada, às vezes quando precisasse também, talvez dava ali umas boas lições no Simplício. E é isso que acontece então. Simplício, né, os pais mandam de volta então o Simplício, e olha só, gente, os pais amarrotam a roupa do Simplício todo para ele ir para lá, todo assim, sem cuidado, sem vida. E os pais fazem isso de propósito pro senhor Zangão ficar com dó e querer pegar ele logo. Então, os pais eles pensavam em dinheiro, sempre era no monetário, e nunca nessa questão, não, meu filho precisa ficar bem, precisa ficar comigo, ou se eu vou enviá-lo, né? Porque antigamente tinha-se muito dessa questão, né, de dar a criança para outra, né, sem essa questão de lei e tudo mais, ou pelo menos não era aplicado. Então a gente tem muitos relatos, né, de pessoas, às vezes, que foram doadas para outra família, ou que foi mandada para outra família para trabalhar. E aqui nessa sociedade de Simplício, é uma sociedade onde todo mundo saqueia todo mundo, de diversas formas, mas principalmente monetariamente. Então o senhor Zangão leva então o Simplício para morar com ele e casa-se então com uma abelha rainha. E essa abelha rainha, eles casam-se para que possam então ter ali, né, o enlace matrimonial, mas as gerações não se dão bem. Então a geração de Zangão não se dá bem com a geração da rainha,
né, da abelha. Então, a gente, na verdade, é uma princesa. A princesa. Então, eles não se dão muito bem. Então, eles vivem ali por conta de seus próprios interesses. Inclusive, Simplício questiona-se bastante. Poxa, mas vocês nem se amam, mas vocês nem se gostam, né? Então, eles estão ali por puro interesse monetário. E em um certo momento, Simplício fala o seguinte: Simplício não assistia a tais disputas de casal e não entendia por que, num país tão belo e rico, existia tanta gente triste e descontente. Quanto a ele, teria podido ser feliz, pois seus pais, tornados ricos, não mais o atormentavam. Então, depois, né, que ele foi morar lá com o Sr. Zangão, os pais, Sr. Bregulli e Bredulani, tornaram-se aí ricos e nem visitavam Simplício, nem queriam saber como é que Simplício estava. Mas Simplício tinha um coração triste, sem saber por quê, e aborrecia-se de viver sempre só. Não tinha amigos de sua idade. As outras crianças todas tinham aprendido com os pais a serem apegadas à sua riqueza. Não lhe ensinavam a conhecer as coisas que gostaria de conhecer, cumulando-o de presentes e de prazeres caríssimos. O Sr. Zangão não parecia preocupar-se com ele mais do que com o primeiro que aparecesse. Não mostrava estima nem desprezo por ninguém, e certo dia em que Simplício quis adverti-lo de que seu primeiro valete de quarto o roubava, ele lhe respondeu: ora bem, está agindo como deve. Então vejam só, gente, que ponto que chegou aqui nessa história, neste conto pra gente. Onde o Sr. Zangão sabe que um de seus funcionários estão roubando e ele fala, não, tá agindo como deve. Então é essa questão da relativização e também de normalizar coisas que são obscuras, que são erradas, né? E aqui a gente pensa assim, não, é só um conto, é só uma história infanto-juvenil. Mas em muitos outros aspectos, se não neste também, tem-se agido com uma certa naturalidade, como se aquilo fosse normal. Tem coisas que são anormais e as pessoas pregam, falam, né, lidam como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. E o feio, o grotesco, o ruim tem se adaptado aos nossos olhos, tem sido patentes a gente todos os dias. Então, olha só que interessante. Se você ficar vendo coisas repetidamente, então vamos supor que você, todos os dias de manhã, você gosta de assistir o seu jornal, todos os dias de manhã você vai lá e liga o seu jornal. Hoje a gente sabe que a bateria é um bombardeio de informações negativas a todo momento. Você não tem um segundo de paz, porque todos os momentos notícias ruins. Então, a primeiro momento, então, aquilo te choca. Nossa, meu Deus, isso aconteceu. Aquilo é a pior coisa do mundo pra você. Mas aí no dia 2, no dia 3, no dia 30, no dia 60, no dia 80, aquilo vai te chocar, mas menos. Aquilo não te choca como chocou em primeira vez. Então aquilo vai se tornando normal. Você vai ruminando aquilo dentro de você. E aí pode chegar um tempo que você vai pensar, mas isso aqui aconteceu, mas do outro foi bem pior. Sendo que ambos compõem algo assim, horríveis, né? Cada qual com a situação tem coisas horríveis, né? Que acontecem. Então, vai perdendo o sentido, você vai perdendo a sensibilidade de ver o outro passar pelaquela situação, porque você já vê bastante. Então você acredita que aquilo é normal, que aquilo ok, relax, e não é. O que acontece é que hoje nós somos extremamente bombardeados, são muitas informações. Então você vai para a televisão, informações demais, você vai para qualquer plataforma da internet, muitas informações. Se você não dosar, até mesmo na sua vida, às vezes cotidiana, lidando com as outras pessoas, essa questão é muitas informações. Então, nos séculos passados, as pessoas tinham que recorrer ao quê? A livro físico, tinham que recorrer a parteira, tinham que recorrer, né, claro, às pessoas, né, mais entendidas,
da área, mas hoje num clique, numa digitação, numa palavra, ou hoje você nem precisa digitar, se você quiser você fala e existe um tradutor para sua fala, para aquilo que você fala. Então também facilitou, mas também está levando para um momento em que a preguiça tem se tornado muito frequente, né? Porque não tem então aquela questão da busca, do empecilho, porque tá tudo ali. Então, se tá tudo ali, hoje qualquer pessoa pode se profissionalizar com sites, com cursos gratuitos e tudo mais. Então, está tudo ali. E quando tá tudo ali, parece que não existe um grau de dificuldade, né? Então, faça isso em tantos passos que você vai se tornar aquilo. Sendo que para a pessoa falar aquilo, ela teve que passar 10, 15, 5 anos arquitetando tudo aquilo, construindo a vida dela, para depois ela te falar que se ela tivesse feito outras coisas, teria dado certo. Então, são essas coisas, acredito que você está entendendo o raciocínio aqui. Tá certo? Então, Simplício estava assim, mas como assim? E olha só que interessante, Simplício, embora vivesse com pais que o agredissem muito, depois com seu Zangão, que tinha tudo, que tinha um império a seu favor, ele também não deixou-se então ser influenciado por aquele pensamento. E por conta disso, então, existe uma perseguição ferrenha então de Simplício, que foi então a primeira parte em que ele joga-se no mar por medo de se afogar. E por que isso aconteceu? Foi porque o Senhor Zangão não gostava, não estava interessado, né, nesse pensamento de Simplício. Então ele já começou a ficar incomodado da forma como Simplício então comportava-se, como ele não era corrupto, como ele não falava mal das pessoas, como ele tentava divertir o Senhor Zangão, né, dizendo que estava errado, que precisava consertar. E aí o Senhor Zangão disse, prestar juramento de que renuncia à compaixão e à tola virtude chamada honestidade. E essa era a questão, né, para ele tornar-se então um mágico, tornar-se uma pessoa conhecedora da mágica. E aí, olha só, ele disse o seguinte, ora, Senhor Zangão, disse Simplício, o Senhor não conseguiu tornar-me esperto, pois prefiro esses gênios pobres em vez dos seus. E de modo algum quero aprender a ciência de saquear e de matar. Desejo-lhe um bom dia, agradeço suas boas intenções e peço licença para voltar à casa dos meus pais. E esse Zangão, então, que parecia ser um bom, então, que protetor, né, que protegia, então, que dava de tudo, do bom e do melhor aí para Simplício, tornou-se, então, o algoz do Simplício. Então, ele que parecia ser bom, ao ser contrariado, então ele revela-se, né, ele rebela-se ali contra, então, Simplício, naquele ato, então, de você não sabe do que é que você está falando, ou tentando oprimir ali o Simplício. Então, o Simplício, ele tem uma fuga muito grande, né? E aqui o livro fala, vendo-se a ponto de ser devorado, desesperou-se e se atirou no riacho, descendo a nado com grande velocidade a correnteza. Socorram-me, bons gênios, não permitam que este malvado se apodere de mim. E aí, uma linda libélula, então, aqui vai falar, que vai aparecer e vai dar o suporte ali para Simplício, vai falar para ele onde que ele deve remar. Até que, então, o Senhor Zangão perde-se, então, ali de Simplício, e Simplício passa-se ali para outra margem, para outro lugar, um lugar muito mágico. E aí, então, as pessoas, né, aquele povoado, então, ficou conhecido, então, o Simplício ficou conhecido, né, esse ato dele atirar-se ali na água para fugir do Senhor Zangão foi esperto do Simplício, que se atira na água por medo da chuva. E neste novo povoado, então, com seres mágicos, ali tem uma rainha. Essa rainha é a rainha dos prados. Ela era uma bela e grande flor elegante. Olha que lindo, gente. Eu acho lindo essas imagens de livros infantis, eu fico toda empolgada. Então, ela era uma linda e todo aquele povoado ali mágico, encantado, compunha ali, né, flores muito lindas, cheirosas. E essa flor, então, dos prados, né, que era a rainha, era ela que dava, então, a alegria, a felicidade, o sorriso ali, então, para as pessoas, para aquele povoado, então, que viviam. Então, todas as pessoas,
viviam felizes ali. E o Simplício, pela primeira vez então na vida, ele sentiu-se amado. Simplício não se perguntou por que toda essa gente tão boa, tão bela e tão feliz dedicava tanta amizade a um pobre pequeno como ele, saído do mundo dos maus. Sentiu de repente que é tão doce ser amado que é preciso imediatamente fazer o mesmo e não se preocupar com outra coisa no mundo. E ele então, nesse vilarejo mágico, o Simplício então ele tem uma visão do que é ser bom. Ele tem pela primeira vez um encontro com o amor, com a alegria, com a felicidade. Então, antes da primeira parte do livro, a gente não vê ele sorrindo, a gente não vê relatos. E aqui, né, os povos dançavam, as pessoas eram amigas, realmente amigas. Então, o que elas iriam fazer? Elas chamavam Simplício, elas incluíam Simplício também. Isso fez com que ele se sentisse muito importante. Mas chega um momento, então, que Simplício precisa retornar para o seu povoado, né, para a sua gente de verdade, né, para a sua gente de origem. E aqui, olha só que interessante, gente, Simplício passou 100 anos com a Rainha dos Prados, nesse vilarejo mágico. Então, olha só, e aquilo não alterou, né? Então, a rainha dava beleza, dava juventude, ela dava vigor, ela dava amor. Então, ali o Simplício, ele não alterou-se em nada. Então, passaram-se 100 anos e o Simplício estava do mesmo jeito. E quando o Simplício então foi para este povoado, ele estava ali em torno dos seus 15 aninhos de idade. E nessa Ilha das Flores, então esse vilarejo mágico onde ele vivia, essa Ilha das Flores então era uma ilha assim, onde existiam seres encantados, e isso encantou bastante o coração então de Simplício. Quando Simplício chegou então no seu vilarejo ali de origem, então olha só que interessante, os marinheiros, eles queriam pegar a flor, uma pétala ali que o Simplício, da flor, né, que Simplício havia trago então da Ilha das Flores. Então, a mentalidade daquele povo ainda não tinha mudado. Então, achegaram-se ali todos os marinheiros e queriam então saquear Simplício. Então disse, ó, temos aqui uma nova invenção, diziam os marinheiros, que alcançaria bom preço. Por quanto, garoto, você nos quer vender sua invenção? E aí, alguns marinheiros queriam dar até as embarcações deles, então, era porque também era uma flor extremamente distinta. E aqui, as pessoas, né, então, como se passaram ali 100 anos, né, desde que Simplício, então, atirou-se ali na água, as pessoas acharam, então, que ele havia falecido, que ele havia morrido. Só que isso não aconteceu, já que ele foi para esse, né, vilarejo encantado, mas as pessoas acreditavam que ele havia morrido. Então, às vezes, as pessoas falavam assim, olha, não seja bobo não, faz isso mesmo, porque minha avó contava sobre a história de um Simplício, um menino chamado Simplício, muito bobo, que atirou na água para fugir da chuva. Então, existiam esses ditados com o nome do Simplício, e isso chateou bastante ele, foi fazendo, né, com que ele ficasse triste, porque ele viu que a degradação não foi apenas aprimorando e que não existiu ali uma melhora naquela sociedade onde ele vivia. Simplício, ele agora estava um menino assim destemido. Para vocês terem uma ideia, então, quando ele chegou, ele foi conversando então com muitas pessoas, ele foi informando como que as pessoas deveriam agir. Então ele não estava aquele menino mais franzinho que estava temendo a tudo e a todos, com medo de não ser amado, e que toda a situação vinha para ele e era aquilo mesmo. Então ele não estava agindo mais de uma forma que apenas recebia as situações, mas agora ele estava reagindo àquelas situações. Então quando chegavam pessoas maldosas perto dele, então ele ensinava o amor, a arte de amar e de ser amado, que aqui o livro vai relatar pra gente. Então, ele reúne muitas pessoas, então ele convence muitas pessoas de que aquela forma maldosa não era uma forma sadia de viver. E aí ele reúne um grupo muito grande de pessoas, né, que elegem ele, né, como o líder, né, porque já que ele formou ali, ele que foi o mestre, vamos dizer, então ele teve ali muitos discípulos com ele. E aqui no livro vai falar pra gente, olha, um grupo enorme de pessoas que estavam convencidas de que o meio para ser feliz não era ser rico, mas ser bom. E aí aqui a gente tem
o rei Zangão, que então, né, eles têm vidas, né, os zangões, eles, né, não padecem. E aqui a gente tem, o Zangão ficou alerta, então o Zangão, ele descobriu, né, que um tal menino está inventando teorias de amor, de reconciliação, de paz, de amizade, de não furtar, de fazer o bem, devolver o outro que é direito do outro. Então ele fica em alerta e fica extremamente irado com essa atitude, então. Então ele vai ir atrás, então, dessa pessoa, né, que era o Simplício, com muitas represálias. Simplício rebate, então, esse tipo, então, de ameaças. Ele vai falar o seguinte: desde que eu faço bem, que importa o mal que me possa ocorrer? E aí inventaram mentiras, muitas mentiras, então, contra Simplício, e o levam, então, ao cativeiro, né, então, a um cativeiro onde ele não tem acesso a nada, onde ele vai viver com seres ali que são seres que não tem jeito para aquela sociedade ali. Então, olha só o que aqui o Simplício, na sua defesa, ele vai dizer: mentira, sabeis muito bem que jamais pronunciei uma palavra contra vós, que não tenho inveja de vossa coroa, e que se prego a doçura e a paciência, isso não vos põe em perigo. Tendes é que fazer o mesmo e dar o bom exemplo. Sereis então amado, e ninguém almejará ser governado, a não ser por vós. Então, aquele governo por amor e não um governo por autoritarismo. Isso que Simplício estava dizendo aqui. E aqui, a rosa que eles queriam tomar de Simplício, e aqui ele apanhando. E ali naquela prisão, Simplício não incitou ali o ódio, a raiva, então também contra ali o senhor Zangão, contra o reinado, contra aquelas pessoas que também mentiram contra ele, mas ele falou bem e falava em prol da verdade, em prol do amor, vamos dizer assim, para aquelas pessoas que também estavam presas. Então aquelas pessoas também foram tocadas pelo Simplício, e Simplício, de certo modo, ganharam eles, né? Tiraram eles daquele pensamento medíocre, aquele pensamento ruim de que tinha que fazer o mal, tinha que não amar então as pessoas. E ali estavam presos também pessoas que não concordavam com a forma, então, como o senhor Zangão estava lidando, incitando as pessoas a fazerem um erro ali no seu reinado. Olha, os lagartos, as salamandras, as aranhas e os ratos lhe faziam companhia, estavam tão sensibilizados que se puseram todos em volta de Simplício, cantando por sua vez seu canto de morte na língua deles, derramando prantos e batendo a cabeça contra os muros. Então aqui Simplício havia, né, tido aí uma sentença, né, que era a sentença então da penalidade, né, da pena de morte. E aqui, né, uma abelha rainha, não, a fada, uma da Ilha das Flores, então ela tenta ir lá e salvar Simplício, mas ela não pode fazer muito barulho, porque senão o seu Zangão acaba também aprisionando-a ou fazendo mal contra ela, e disse o seguinte: se for a morte, que se cumpra a vontade das forças celestes. Se a senhora lembrar-se de mim com afeto, minha querida madrinha, e na Ilha das Flores de vez em quando se cantarem alguns versos em memória do pobre Simplício, ficarei satisfeito. Rogo-lhes, quando eu já não estiver aqui, se acontecer de vir em meu lugar outro pobre prisioneiro, sejam tão dóceis e tão afetuosos com ele como foram comigo. E aí eles começam, então ali na prisão, começam a declarar-se então para Simplício: olha só, caro Simplício, somos pessoas como tu, vês em nós os últimos mortais que depois da tua partida deste país, há mais de 100 anos, conservaram o amor do bem e o respeito da justiça. O terrível rei dos Zangões, não podendo eliminar-nos, atirou-nos neste calabouço e nos concedeu a estas odiosas metamorfoses. Mas entendemos as palavras da fada e vimos que chegou a hora de nossa libertação. É a tua morte que a devemos, por isso, ao invés de alegrar-nos, vertemos lágrimas. Aqui vai existir uma batalha também para tentar, né, libertar o Simplício, não fazer aquilo com ele. Este, então, da fada da Ilha dos Prados estava muito superior e que poderia ganhar, embora Zangão tivesse muitos filhos, né, milhões de filhos, e que estaria disposto ali para a batalha.
Então ele aprisionou então Simplício perto de uma fogueira e perguntou então para fada, né, se ela quisesse mesmo iniciar aquela batalha. Como se fosse, né, aquela questão, se você gosta de Simplício, então você não vai iniciar a batalha, porque senão ele vai pro fogo. E aí Simplício atira-se então nessa fogueira sem que ninguém colocasse a mão dele, e ele mesmo atira-se ali na fogueira e dá cabo da sua vida. E ficou então essa segunda parte de como Simplício atirou-se no fogo por medo de se queimar. Então aqui no livro, pessoal, e aqui, olha só, à vista de Simplício sobre a fogueira, a rainha dos prados sentiu seu coração partir, e fugindo-lhe a coragem, ia dar sinal de retirada quando Simplício, vendo e compreendendo o que se passava no coração e no exército da rainha, arrancou a tocha das mãos do carrasco, atirou-a para meio da fogueira, e ele próprio se precipitou entre as chamas, sendo em poucos minutos consumido. E aí as pessoas maldosas também sempre falavam, ó, esse Simplício é tão esperto quanto o antigo, que se lançou no riacho por medo da chuva, pois atirava-se na fogueira por medo de ser queimado. Então a morte de Simplício foi um baque para muitas pessoas que ele havia então discipulado, que ele havia tocado. E aí a gente tem insetos do tamanho de homens lutavam com furor contra pássaros cujo menor era tão grande quanto um elefante. E até que enfim, então, instala-se a paz então naquele reino onde que antes era governado pelo Senhor Zangão. Diz o seguinte: a rainha vitoriosa, que assumira a figura da mulher de magnífica beleza, com 4 enormes asas de gaze azul, foi postar-se com sua corte junto à fogueira de Simplício. Mortais, larguem suas armas e desfaçam-se de seus ódios, abracem-se, perdoem-se e sejam felizes. É a rainha das fadas que por minha boca lhes ordena. E é um momento muito lindo da passagem, então, da conclusão aqui desse livro foi: depois de presenciar esse hediondo espetáculo, a multidão voltou-se para a fogueira de Simplício, que não exibia senão um monte de cinzas. Mas no topo desse monte via-se debrochar linda flor chamada Não Me Esqueças. A rainha dos prados colheu a flor e a pôs em seu seio. Em seguida, ela e seu exército, tomando as cinzas da fogueira, voaram céu adentro e, em se indo, espalharam as cinzas da fogueira sobre todo o país. Quanto a Simplício, transformado em florzinha azul, não teve em absoluto uma sorte triste. Pois bem, pessoal, então essa é a finalização aqui do livro, da segunda parte. E a gente tem muitas analogias aqui, então eu fiquei pensando nessa respeito aí de Simplício, a vida inteira sofrendo maus tratos, sendo rejeitado, e ele não tem, assim, uma base familiar muito forte, né, enraizada de amor, de carinho, de afeto. Então ele encontra isso, olha só, depois, quando ele estava ali com uns 15 anos de idade, ele vai encontrar isso em outro lugar, né, e essa rainha depois vem, o ajuda e envia também o seu exército para ajudá-lo. E ele atira-se na água para que outros, fugindo, né? E também ele atira no fogo para cessar uma guerra. Ele oferece-se como um sacrifício e também oferece-se, né, como um sacrifício. E olha só, após então a sua morte, ele transforma-se em uma linda florzinha azul. Não me esqueças. Essa parte foi maravilhosa. Então aqui a gente tem essa questão, né, envolvendo política, então dessa questão de governo bom, governo mau. Gente, um livraço, tá? Um livro assim filosófico também. Então, quando Simplício fala, né, olha, mas eu não te fiz mal, por que você tá me fazendo mal? E mesmo se você tivesse me feito mal, eu iria fazer você bem, né? Você não merece. E aqui a gente também tem essa questão de família, né? De não mover-se a seus próprios interesses. Então, gente, foi uma leitura, assim, que... Inclusive, tô até com vontade de relê-la novamente, reler esse livro novamente. Foi um livro muito gostoso de ter lido e que, claro, né, dá muitos conselhos, assim, subjetivos pra gente. Pois bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixe aqui embaixo para mim nos comentários o que é que vocês acharam. Se você já leu, se você quer ler, o que é que você achou também. Que a gente vai conversando por aí. Eu espero voltar outras vezes, né, para conversar mais sobre também as obras de George Sand. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado.
A gente se vê aí no próximo vídeo.